Tem um capítulo Star Trek, Jornada nas Estrelas. É o capítulo 6 da primeira temporada. A história é a seguinte: o capitão Kirk foi transportado, teletransporte, e chegou na nave, se sentiu uma certa fraqueza, foi conduzido ao médico. Só que instantes depois, um outro capitão Kirk surgiu na máquina, um tanto diferente, um tanto estranho. O que aconteceu? Essa máquina, por problemas do teletransporte, dividiu o capitão em pessoa boa e pessoa ruim. A história continuou. Começou a mostrar um capitão bom, tremendamente indeciso. O capitão precisa tomar decisões. Ele estava completamente perdido, cada vez menos deduções tomava, cada vez menos soluções mostrava. E o capitão ruim, energia ruim do capitão, estava cada vez mais violento e cada vez mais medroso. O que acontece? Bom, no final da história, os dois voltaram, consertaram a máquina, e os dois voltaram a ser o que eram. Voltaram a ser aquele capitão. O que acontece é o seguinte: temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Nós temos energia positiva boa que geramos e energia negativa ruim que somos, de certa maneira. Nesse filme acaba demonstrando o seguinte, uma sabedoria, Gene Roddenberry, acaba demonstrando o seguinte, que nós não podemos viver sem os nossos dois lados, bom e ruim. Robert Holden, um filósofo, diz o seguinte, diz que devemos cometer o egocídio, matar o nosso ego. Ego colocado como o nosso lado ruim, nosso lado egoísta, nosso lado, alguns podem chamar de demônio, diabo, o nosso lado ruim. No entanto, eu não concordo que devemos cometer o egocídio, devemos diminuir ao máximo, colocar sob controle o nosso ego. Não devemos ser egoístas, egocentristas, nada que envolva a palavra ego. Por quê? Porque o nosso lado, energia, igual no filme, a energia ruim dá força interior para a gente,
a nossa energia ruim dá força interior para que sigamos em frente, aceitemos desafios, vamos em frente e façamos o que tem de ser feito. E o nosso lado bom vai deduzir o que deve ser feito, vai saber até onde o lado ruim pode avançar, vai ver até que ponto vai ser benéfico para a gente. No filme, o Kirk, bom, estava cada vez menos útil, não estava conseguindo exercer sua função de capitão, liderança, força interior, mandar e ser obedecido, porque ele tinha conhecimento do que deveria ser feito, enquanto o Kirk ruim estava com medo, cada vez mais medo, porque não conseguia controlar o seu emocional, estava cada vez com mais medo, porque se viessem inimigos, a única coisa que ele conseguiria fazer é partir para a violência. Então ele estava cada vez com mais receio, não tinha equilíbrio emocional para viver, não tinha aquele equilíbrio emocional para se manter. E os dois se juntaram. Num certo momento no filme, comentaram em que um deles morresse. Claro, o Kirk bom ficou com os amigos, os conhecidos. E o mal ficou sem ninguém. Ficava atrapalhando, golpeando as pessoas da nave. Então sugeriram tentar procurar esse Kirk ruim, mas não machucar, não matar. Porque se matasse o lado ruim, nós matássemos o lado ruim, o nosso lado bom não iria sobreviver. Porque nós vivemos do nosso lado bom e o nosso lado ruim. O lado bom governando o lado ruim, porque é força. E o lado ruim, lado negativo, nos mantendo firmes, nos mantendo donos de nosso destino. Esse filme é muito interessante, é muito curioso. Quem puder assistir, procure. É bem interessante. E demonstra como somos. Não podemos eliminar o nosso lado ruim. Temos que mantê-lo sob controle, sempre. Por mais sábio que seja a pessoa, por melhor que seja a pessoa, Jesus, por exemplo, foi tomado como a melhor pessoa que passou por esse planeta. A melhor pessoa que passou por esse planeta. No entanto, ele teve um momento de um surto, um momento na frente da sinagoga, de um local de orações. Ele se revoltou com os vendedores, com os comerciantes que estavam dentro da casa, tida como casa de Deus, negociando. E ele se revoltou. Então foi um momento, até mesmo ele, um sábio do jeito que é, até ele se revoltou, teve o seu surto, tem o seu lado negativo. Comenta-se que Jesus foi para o deserto, os tais 40 dias, um momento ele foi tentado pelo demônio. Essa passagem consta em pouquíssimos lugares da Bíblia, ele foi tentado pelo demônio. Por que não dizer que ele foi tentado por ele mesmo? Ele estava filosofando sobre o que estava acontecendo, se estava certo esse caminho de sofrimento que ele ia ter, esse caminho que ele sabia que ia passar pela crucificação e a morte que haveria, ele sabia tudo isso aí. Será que deveria ser assim mesmo? Ou seja, ele estava de certa maneira consultando o lado negativo dele, se não poderia ser diferente, se não poderia fazer algo de outra forma. Então, entendo que até mesmo Jesus, o mais puro, sábio dos homens que passou por aqui, teve seus momentos de consultar o seu lado negativo. Ou seja, nem mesmo Jesus podia dispor desse lado negativo. Ele não poderia ser 100% bom, porque ele era um líder. E a liderança vem da força interior. Vem desse lado desse lado não positivo. É um lado bom. Lado negativo é um lado bom, porque dá força para seguir em frente. Mas não pode tomar conta, tem que dar força, mas não pode administrar essa força.
o nosso lado ruim tem que dar-nos força, liderança, teimosia. Teimosia, prefiro chamar de persistência, mas esse lado negativo tem que dar-nos força, teimosia ou persistência, mas não pode ficar muito à vontade. O nosso lado bom tem que manter sob controle essa energia, essa persistência. Saber lidar com isto é algo importante, saber lidar com nossos dois lados, não sufocando o lado negativo que temos, que todos têm. Não devemos sufocar, totalmente não, mas manter sob controle. Saber até que ponto, em que momento estamos começando a fazer coisa errada. Se gostamos de estar fazendo coisa errada, então o nosso lado ruim, o demônio, como alguns colocam, está tomando conta. E aí vai ser prejuízo para nós dois, positivo e negativo. Então vamos ter sabedoria e aprender a lidar com o nosso lado positivo, que deve aceitar a força de nosso lado negativo, mas dosar até que ponto essa energia tem que nos ajudar. É uma doutrina. Vamos doutrinar o nosso lado positivo e doutrinar o lado negativo para utilizar de seu poder, que é grande, utilizar de seu poder naquilo que precisarmos e na quantidade que for necessária. E não arrebentar uma situação. Sabedoria, muita coisa temos de aprender. Somos poço de sabedoria infinita, mas temos que saber explorar este poço de sabedoria. Temos que saber explorar, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim. As coisas ruins é para a gente aprender, lições a aprender. Então temos que aceitar tudo isso e saber dosar tudo para ser cada vez mais completos no que queremos, cada vez mais sábios no que desejamos. Alve.